Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Lopes, faço parte aqui da equipe do Leffler e do Interseção, e hoje vou estar convidando aqui nossos mestres e professores para discutir um pouco sobre a prova da Unicamp, aspectos técnicos da prova, revisão que aconteceu aqui no Leffler e no Interseção da prova, certo? Então, e pessoal, certo. Então, a gente vai estar dando início seguindo justamente como a prova foi feita. Então, vou estar chamando aqui agora para comentar a nossa prova de português e literatura, nossa estimada professora Rosane Sampaio. E aí, Rô, tudo bem? Olá, Lucas. Olá, colegas. Boa noite a todos e a todas que vão nos ver do cursinho Interseção e do Colégio Leffler, que acompanharam a gente, que estiveram com a gente juntos nesse ano inteiro de 2021 e na revisão, né, para a primeira etapa da Unicamp e da FUVEST. Bom, eu vou fazer um breve comentário da prova. Em algum momento eu vou projetar aqui a prova para comprovar alguns pontos sobre os quais eu vou discorrer aqui na minha fala, certo? Só para a gente poder ter um fio, né? Se algum professor quiser me interromper para fazer algum comentário, o próprio Lucas Teixeira também, se quiser me interromper para fazer alguma pergunta, fique à vontade também. Então, olha só, eu acho, a princípio, que os nossos alunos, sem falsa modéstia, eles não se surpreenderam com o conteúdo e com o formato da prova, porque a prova ela esteve dentro daquilo que nós trabalhamos o ano inteiro, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à sua forma, à sua estrutura, né? A prova da Unicamp, eu gosto muito de frisar isso. A prova da Unicamp é uma prova muito analítica, certo? As questões, falo exclusivamente da segunda etapa, certo? As questões são muito dissertativas, muito argumentativas, ela espera que os alunos escrevam bastante e eu acredito que os nossos alunos estavam preparados para isso, porque a gente treinou bastante escrita de questão aberta o ano inteiro. Além de ter esse ponto, né, bastante dissertativo, bastante argumentativo na prova, a Unicamp ela pesa muito por uma conduta política do aluno. Ele precisa estar não só atento aos assuntos que atravessam o cotidiano dos brasileiros e brasileiras, mas também precisa ter uma conduta política, um pensamento crítico em relação aos assuntos abordados. Todas as questões, sejam as de literatura, sejam as de gramática, foram contextualizadas no nosso cotidiano. É muito interessante perceber isso, que a Unicamp ela não se descola do cotidiano. Então, se ela vai fazer uma questão sobre uma obra literária da sua lista, ela vai fazer de alguma forma uma conexão com o nosso cotidiano. Tudo bem? Eu vou projetar a prova agora, que eu acho que vai ficar bem mais claro o que eu estou dizendo. Eu grifei algumas partes dela, né, que para mim foram importantes. Bom, eu não vou passar questão por questão, como eu disse, eu vou fazer um apanhado geral, mas eu queria primeiro demonstrar nas questões esse aspecto político sobre o qual eu me referi no início da minha fala, né? Aqui, por exemplo, a questão a prova de português, língua portuguesa, é composta por 8 questões, certo? Uma delas, esse ano, trouxe, vou aqui passar para ela, aqui. Questão 3, trouxe um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, carta que faz parte da lista de obras para serem lidas, as obras obrigatórias, e junto com ela, um trecho de um artigo sobre o contato dos povos originários com os portugueses que aqui haviam chegado. Bom, a letra B, olha só, olha que interessante, eu achei muito interessante essa letra B, eu não tinha visto
uma questão tão clara em relação ao pensamento crítico exigido para ser exposto como essa letra B. Ela pede para que o aluno explique as duas cenas mencionadas na carta, que está compondo a coletânea da questão, e pede para que o aluno explique as duas cenas mencionadas na carta e pede para que o aluno relacione essas cenas com a situação atual dos povos indígenas. A gente sabe o quanto a Unicamp ela abraça a causa dos povos originários. Existe um vestibular na Unicamp que é para indígenas, e ela sempre aborda, tanto na sua prova aberta quanto na sua prova fechada, sempre tem uma questão sobre a situação dos povos originários atualmente. Então, essa questão foi uma questão muito emblemática para mim, nesse sentido de que a Unicamp ela aborda sim as obras, só que ela tem essa peculiaridade. Ela vai procurar, ao máximo, ligar as suas obras a alguma questão cotidiana. Essa questão, para mim, essa número 3, foi muito emblemática a esse respeito. Bom, agora falando um pouco da estrutura, eu não quero falar muito, tem muitas coisas, eu poderia ficar aqui 2 horas falando da prova da Unicamp, mas sei que não posso e nem devo. Eu vou falar agora dos comandos das questões, né? Olha só, as questões da Unicamp, elas apresentam letra A e B. São 8 questões, mas é como se fossem 16 questões, porque cada questão dessa que aparece na letra A, aparece na letra B, são questões extensas. Geralmente, essas questões vêm com mais de um comando. Por exemplo, olha aqui na questão 1. A questão 1 apresenta 2 comandos. Ela pede para que o aluno, a aluna, descreva um fato e apresente 2 elementos. Na letra B, ela pede para que o aluno identifique um elemento central e explique o seu sentido. E por aí vai nas questões. Repito, as questões elas são compostas de 2 letras, e essas 2 letras, geralmente, na esmagadora maioria das vezes, essas letras A e B apresentam 2 comandos de indicar e explicar. Justificar, apontar, justificar. Então, é bastante trabalhoso esse pormenor, né? Bastante trabalhoso, e eu acredito que os nossos alunos estão preparados para isso, porque a gente frisa muito isso em sala de aula. Eu sempre falo, gente, as questões da Unicamp, elas são questões extensas, não sejam econômicos, e aí eu deixo esse recado para quem tem interesse de fazer o vestibular da Unicamp no próximo ano e nos próximos que virão. A Unicamp ela não gosta de respostas econômicas, quando elas não têm que ser. Então, quando ela pede para que vocês expliquem, é para vocês explicarem mesmo e não se intimidarem, certo? Um outro aspecto estrutural que eu acho bastante interessante é que as questões da Unicamp, elas são partem muito do princípio da compreensão do texto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, aquilo que está sendo pedido está no texto, certo? Aquilo que está sendo pedido está no texto. O aluno ele precisa identificar e, ao colocar como explicação a justificativa, procurar demonstrar o seu traço de autoria, certo? Coisa rara hoje em dia, né? O traço de autoria, a forma como ele entende aquilo que ele compreendeu. A Unicamp, ela valoriza muito isso. Então, esse é um outro dado importante da estrutura da prova. Bom, sobre os assuntos... Uma perguntinha que eu podia fazer. Como é que, nas aulas, a gente pode estar ajudando os alunos a desenvolver realmente esse traço de autoria que envolve tanto nas perguntas abertas de prova, até mesmo em outras matérias, como redação, por exemplo. Como é que esse tipo de habilidade se desenvolve em sala de aula? Excelente pergunta, Lu. Olha só, primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, não é algo inato, não é algo que surge do nada, é fruto de esforço e treino.
o traço de autoria. A aluna, o aluno precisa estar o tempo inteiro a treinar a escrita, para que ela ou ele possa perceber como é que é a sua escrita. Não é só isso, não. Antes disso, ela precisa entender a questão, compreender os aspectos da questão. Ao entender a questão, compreender os aspectos dos comandos, entender os textos base, aí sim ela vai ter que organizar a sua escrita. É nessa hora que o traço de autoria ele vai surgir a partir da escrita constante. Então, veja só como é que a gente faz. A gente precisa entender os textos base, entender os comandos da questão, levantar esse aspecto e depois colocá-los em texto escrito. E é a partir daí que a gente vai ver surgir, ele emerge o traço de autoria, certo? O aluno ele fica escrevendo o tempo inteiro, ele não pode deixar... Sabe uma coisa, Lu? Ele não pode ser assim, ó, eu entendi o que a questão pediu, eu já identifiquei no texto, vou passar para a próxima. Não, ele entendeu o que a questão pediu, ele encontrou no texto, ou seja, compreendeu o texto base, ele tem que partir para a escrita, porque muitas vezes fica na nossa cabeça, a gente acha que na hora vai sair bom, mas não vai, a gente precisa escrever. Então, o traço de autoria não tem um modelo, sabe? Não é engessado. O traço de autoria ele emerge mais a na partir da escrita do repetição, aluno. né? Mas na repetição e na orientação Exato. dos professores também, de tipo, poxa, isso aqui fica legal, isso aqui fica bem autoral mesmo. Pô, interessante. Sabe uma coisa que eu sempre digo para eles, assim, quando a gente vai estudar matemática, física, consagradas matérias em que a repetição ela é condição sine qua non, né? Assim, você precisa repetir, fazer exercício. Com a escrita é a mesma coisa. É igual a uma lista de 50 questões de Michael, ou uma lista de Breno de 50 questões de química, ou de Humberto de física, é a mesma coisa. Você para fazer 50 questões de física, você para escrever 3 questões abertas, é a mesma coisa. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Então, a gente vai estimulando isso no aluno. Bom, como eu disse, né, para finalizar, para eu me estender mais, essa prova da lista das obras obrigatórias cobrou 3 nomes. Lígia Fagundes Telles, como Seminário dos Ratos. Não foi uma questão direta, né? Foi uma questão mais abrangente sobre o Seminário dos Ratos, bastante interessante, porque exigia leitura, mas, para além da leitura, exigia um raciocínio complexo sobre o livro e sobre aspectos da narrativa, sobre aspectos da estrutura literária. Caiu uma questão, como eu disse, sobre a Carta de Pero Vaz, de Caminha, que foi aquela que a gente viu logo ali abaixo, e caiu essa questão com um poema camoniano, Camões, que nunca sai de moda na Unicamp. Sempre cai. Quando a gente pensa que, cansou, a Unicamp está na lista, a Unicamp não vai cobrar, a Unicamp vai lá e bota um poemão e vai e cobra os aspectos mais elementares de estrutura literária, como essa questão, por exemplo, que pediu para que os alunos identificassem antíteses poéticas na questão, no poema. Então, caiu Camões e caíram questões bastante atuais. Agora sim, finalizando real a minha fala, caiu uma questão bem interessante aqui sobre gêneros textuais, as suas funções e os fenômenos relacionados aos gêneros textuais. Muito interessante essa questão, que é uma questão que está em língua portuguesa, mas intersecciona bem com redação, né, Lucas Rocha, no caso, porque é preciso muito conhecimento de gênero textual e é uma questão boa para a gente perceber que língua portuguesa é redação, é literatura, é gramática, é compreensão de texto, é tudo, né?
É tudo. A gente separa, por conta de processos didáticos, é tudo fruto de uma disciplina, que é a língua portuguesa. Essa questão foi muito interessante. E uma outra questão muito maravilhosa que eu achei aqui embaixo, olha só, essa questão fala sobre um texto da primeira fase. Ele retoma esse texto da primeira fase na questão e pede para que o aluno dê uma proposta para resolver um problema dado no texto. Olha que interessante. Ele pede para que o aluno cite uma proposta que poderia contribuir para a conservação da memória das narrativas dos povos indígenas. Né? A questão que pede um traço de autoria fortíssimo e um engajamento político nível alto. E essa outra questão aqui, que é uma questão que traz uns tweets, né? Uma questão super contemporânea, que traz um gênero textual muito, muito novo, que é o tweet, né? E fala sobre xenofobia, e fala sobre cancelamento, não nas entrelinhas, claro, não é um elemento que está na superfície, mas nas entrelinhas tem também um pouco da questão de cancelamento dessa sétima questão da Unicamp. E a gente, como eu disse, podia falar aqui mais 2 horas sobre essa prova, mas eu não vou fazer isso, né? Infelizmente, eu não posso, meus colegas precisam também falar sobre as provas dessas disciplinas. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira com o que eu disse. E é isso, gente. Estou aqui, esse ano que inicia novamente com o cursinho Interseção no Colégio Leffler, ajudando os nossos alunos, ó, aí onde eles quiserem ir, se for para ir para a Unicamp, vamos juntos. Obrigada, Luquinhas. Obrigada mesmo, você também. Valeu, agradeço muito a sua fala. Muitíssimo importante a sua fala sobre vários aspectos, né? Como você mesmo falou, a prova da Unicamp é uma prova que traz muitos aspectos bem politizados mesmo, da própria banca, uma característica mesmo da banca. E essa questão, como você falou, inclusive, eu achei muito interessante, porque vai muito para a questão da redação, que a gente vai entrar agora com o professor Lucas, na questão, ela pedir uma proposta realmente de intervenção. Isso daí eu acho que é extremamente assim, interessante, mesmo que seja uma questão de literatura, traz aí um aspecto que a gente geralmente vê em redações, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E, como a gente já tinha comentado da redação, vou estar pedindo também a participação do nosso professor Lucas Rocha, que está aqui hoje conosco para comentar sobre as propostas de redação da Unicamp. E, professor, como é que o senhor está? Com certeza. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham um momento interessante para poder entender sobre a prova, um pouquinho mais da prova da Unicamp, que a gente, aqui do Interseção e do Leffler, já estamos acostumados há muito tempo em aprovar e preparar nossos estudantes para ela. A prova de redação é simplesmente uma das melhores, é a prova mais diferente, isso eu posso dizer para vocês, e por ser diferente, ter essa liberdade, ter essa capacidade de fazer o estudante estar se sentindo realmente no tempo presente, não é uma prova difícil, tá? Apesar de parecer que é muito difícil, porque esse ano, por exemplo, se pediu ao estudante que ele escrevesse um textão, aquele velho textão que os alunos escrevem, e os jovens, que as pessoas escrevem no Instagram para desabafar sobre acontecimentos da vida cotidiana. Então, é uma prova dinâmica, é uma prova que dá ao estudante realmente a sensação de que ele está no tempo presente. Então, por isso que eu classifico, já há bastante tempo, a prova de redação da Unicamp como uma das melhores provas do Brasil, né? Agora, com certeza, muitos estudantes não estão muito acostumados com essa prova. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre as duas provas, as duas propostas desse ano. Mais uma vez, 2 propostas muito boas. Como eu já disse, já adiantei, a primeira proposta, não esquecendo que o estudante ele escolhe uma das duas, tá? Ele não faz as duas como era no passado. Logo após a transformação da Unicamp, principalmente da sua prova de redação, os estudantes tinham de fazer 3 redações. Depois eles diminuíram para 2. E a última mudança é que ele tem 2 propostas, porém, ele agora faz a escolha
entre a proposta 1 e a proposta 2, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês 3 pontos muito importantes que a gente trabalha aqui no Leffler e no Interseção também. Trabalhamos ao longo do ano e trabalhamos também nossa revisão, claro, nossos estudantes estão tranquilos com relação a esse aspecto. Primeira característica da prova da Unicamp, como já falei, você está no tempo presente. Eles vão discutir questões que são extremamente atuais. Tão atuais que situações que ocorreram há pouco tempo, que muitas vezes o estudante pensa, nossa, não vai cair na prova, não vai estar na prova. Está na prova, né? Então, eles têm essa característica de realmente o tempo presente. Segundo, como o estudante deve trabalhar com a tipologia textual. É realmente muito diferente. Mas não é um problema, não é uma angústia, né? Se você vai a São Paulo, muitos estudantes, eles ficam, principalmente os estudantes que saem daqui, eles ficam angustiados em tentar aprender 100, 120 gêneros textuais para fazer a prova. Isso não é necessário, porque existe uma técnica para lidar com isso, eu vou falar para vocês daqui a pouco. E o terceiro aspecto ele precisa preencher as tarefas que a proposta entrega para ele. Quer ver? Vem aqui comigo a proposta 1, ó. A proposta 1 diz assim, ó, você tem 15 anos e tem conta em redes sociais desde os 13 anos. Primeira coisa que a Unicamp quer que você faça é identifique o local social de quem vai escrever o texto. Então, ele coloca o redator no local de uma adolescente de 15 anos, um adolescente de 15 anos, que já tem redes sociais há 2 anos. Depois ele fala, há 6 meses, contudo, seu número de seguidores quintuplicou e alcançou a marca de quase 1 milhão. Desde que se tornou um ou uma digital influencer, vários parentes e amigos passaram a alertar seus pais sobre os perigos de sua superexposição na internet, enfatizando a importância de eles, seus responsáveis legais, acompanharem todas as postagens e todos os comentários recebidos nas suas redes. Gente, esse seria o 5º ponto, mas nesse caso aí, eles colocaram um pouco à frente. O 5º ponto, né, eu falei o primeiro, que é o local social. Depois ele vai te dar qual é o gênero textual sobre o qual você vai escrever. Depois ele vai te dizer, né, quais são as tarefas que você vai preencher, tá? Quais são as tarefas que você vai preencher. Depois, como é que você pensa que esses problemas, essas discussões podem ser resolvidas, tratadas no futuro. E, por fim, a discussão de uma temática implícita. A temática implícita aí qual é? A superexposição na internet. Principalmente porque em 2020 nós tivemos o caso de uma cantora, se não me engano, uma cantora gospel ou sertanejo, não sei dizer para vocês, mas que o filho dela fez uma postagem brincando com um amigo e foi massacrado, linchado virtualmente, e ele acabou cometendo suicídio por causa disso. Ele era muito novo, 16 anos, já tinha redes sociais há muito tempo, muitos seguidores, seguia uma rotina de como se ele tivesse de prestar satisfação um pouco de sua vida, e foi muito angustiante, ele acabou cometendo suicídio. Então, é uma temática que está muito em voga, a relação do jovem com as redes sociais. Continuando, ele diz assim, ó, seus pais foram até mesmo aconselhados por amigos a fecharem as contas que você mantinha, sob a alegação de que a atividade poderia configurar um tipo de trabalho infantil, isto é, uma atividade que envolve crianças com idade inferior a 16 anos. Outros não viram problema com a sua fama e até perguntaram se seus pais já tinham se informado sobre como monetizar os seus perfis. Após refletir sobre essas duas opiniões divergentes, você decide escrever em um dos seus perfis um extenso post, olha o tipo de texto aí, ó, o tipo de texto, né? Post, textão. Pô, Luquinhas, como é que eu vou fazer isso? Eu vou seguir realmente a estrutura dos tipos de texto que vocês estão acostumados, que tem esse caráter argumentativo. Eles orientam também como é que vai ser dividido isso, quando eles te dão as tarefas. Veja só, ó, a respeito, ó. No seu texto, você narra a sua trajetória até se tornar um digital influencer. Então, você vai ter um formato meio resenha, você vai ter um parágrafo narrativo, como se você contasse como é que se tornou um digital influencer. Isso conta muito a criatividade do estudante. Não dá para ser banal nisso. Também não dá para poder criar uma história que ocupe uma página. Tem que ser sucinto, porém criativo, né? Por exemplo, o estudante ele precisava, nesse momento, pensar qual é a trajetória da maioria dos digital influencers. São pessoas, são jovens, primeiro, que não têm muito apreço por atividades ao ar livre, pelo contexto de vida, acabam ficando muito em casa,
acabam sendo seduzidos pela internet, tem algum tipo de demanda de autoestima, de questões familiares, e a internet acaba sendo um local para que ele possa extravasar essa situação. Então, ter essa reflexão sobre o tempo presente. A Unicamp precisa disso. É uma prova que testa se o estudante ele entende e ele reflete sobre o que está acontecendo hoje. Então, aqui, ó, B, relata suas impressões acerca dessa experiência, assumindo um posicionamento. Ó, ele falou aqui que tem duas visões, né? A de monetizar e a da família fiscalizar. Sobre o fato de crianças e adolescentes atuarem como digital influencers, né? Para escrever seu post, leve em conta a coletânea de textos a seguir. Esse é o terceiro ponto que eu não falei para vocês. Na Unicamp, é muito importante usar os textos de apoio. Gente, não esqueça, usar não é copiar, tá? Quando ele coloca aqui, o primeiro texto fala de cyberbullying. Qual é a relação do cyberbullying com ser digital influencer? Depois, ó, as plataformas exigem 13 anos no mínimo. Qual é? E tem muitas crianças que mentem que tem 13 anos. Qual é essa relação? Por que essa mentira ela é relevante para se pensar nisso? Ó, fala aqui de uma das celebridades do YouTube no Brasil. Curiosidades, fala da Amy, vida de Amy, né? A trajetória dela. Depois fala aqui, ó, da ampliação do acesso de crianças e adolescentes em celulares. Então, cada texto desse traz um elemento que você pode adotar para trazer para o seu texto. Não é copiar, é inferir, é acrescentar essa temática à discussão que você pensou. Então, não é nada demais, na verdade. Agora, é um tipo de texto que o estudante precisa treinar um pouco. Por quê? Porque ele está acostumado, a maioria dos estudantes que nós recebemos no Leffler, na interseção, e os estudantes mesmo brasileiros, estão muito mais acostumados com o Enem, tá? E esse é um formato de prova que é um pouco diferente, né? Mas o treino resolve tudo isso. Deixa eu falar para vocês da proposta 2, rapidinho, né? A proposta 2 segue também uma estruturação que é clássica da Unicamp com esse tipo de proposta. Geralmente é uma proposta que tem mais ênfase no formato de texto e uma proposta que tem mais ênfase numa discussão atual. Dessa vez, eles colocaram duas discussões atuais. Mas, quando ele coloca textão de um post de internet, o estudante toma um susto. Então, a ênfase aqui é mais estrutural. E a ênfase da segunda proposta é mais temática, já que fala sobre questão científica e a ciência está em alta hoje. No ano passado, eles fizeram a mesma coisa. Pediram para que o estudante escrevesse um roteiro de podcast. 2020, 2021, explodiu o podcast no Brasil. Então, a ênfase maior na estrutura do texto. Aí a ênfase vai ser maior nessa proposta 2, na discussão que eles vão levar em conta. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Vocês estão acompanhando direitinho? Perfeito, professor. E outra coisa que seria interessante até comentar, que a própria Unicamp... Sim. Uma coisa que seria interessante comentar é que a própria Unicamp ela fica muito ligada nas próprias redes sociais. Então, é uma discussão um pouco de dois lados, né? Você tem que ficar a par das redes sociais para poder esticá-la, entende? Eu acho que é um aspecto muito interessante para ser discutido. Principalmente hoje, eu acho que não existe a gente pensar a vida pós-moderna sem a presença das redes sociais. Dissociar disso é quase impossível. E uma prova que quer que esse estudante, que esse jovem, que esse adolescente brasileiro, que quer entrar na universidade, é muito raro que ele não tenha contato com as redes sociais. Então, aí mostra essa característica mesmo, efetiva, que eu já falei, essa característica da Unicamp ser uma prova que está muito ligada nisso que está acontecendo hoje. Olha aqui a proposta 2, ó. Você é um ou uma jovem que está cursando seu segundo ano de graduação em Geografia na Unicamp. Entusiasmada com a possibilidade de estrear na pesquisa acadêmica, você submeteu seu projeto de iniciação científica. Gente, que coisa maravilhosa. Eles colocam aqui embaixo, ó, iniciação científica. Eles definem. Só para poder deixar bem claro, o estudante do Leffler, do Interseção, ele não precisa ler isso aqui, porque nós temos, tá? Iniciação científica já na nossa escola, no nosso curso. Então, com certeza, nossos estudantes, ao ler essa proposta, disseram, nossa, olha só, eu já vi isso na escola, eu já sei como é que funciona e o que é, né? E como isso é importante para a nossa cultura atual, né? Para uma agência brasileira de fomento à pesquisa. Após análise da comissão avaliadora, seu projeto de pesquisa foi aprovado por mérito, mas não obteve o financiamento desejado. Motivo, o corte de verbas no orçamento destinado à ciência e à pesquisa no Brasil em 2021. Você
que tem se mostrado um universitário ou uma universitária brilhante, com um currículo invejável, sente-se indignado ou indignada com a impossibilidade de desenvolver sua pesquisa científica sem o necessário investimento. Decide, então, se unir a outros jogadores brasileiros que vivenciaram a mesma experiência frustrante para escrever um manifesto. Primeira informação, você é estudante de geografia. Segunda informação, você vai fazer um manifesto. Né? Terceira informação, de autoria coletiva, a ser lido na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Então, você já tem essas informações aí. Quem estuda com a gente aqui no Leffler Interseção e assiste minhas aulas, sabe. Quando ele delimita o público, você já sabe qual é o formato de texto que você vai escrever. Então, vai ser um manifesto num formato de carta, porque é para um público específico, tá? Então, vem aqui, nesse texto você, aí vem as tarefas agora, aponta um corte de verbas destinadas à ciência e à pesquisa no Brasil, B, denunciam os consequentes prejuízos desses cortes, e C, convocam a comunidade científica para o repúdio à política de sucateamento da ciência e da pesquisa em curso no Brasil atual. Luquinhas, eu poderia fazer né, um D1, B, um D2 e C uma conclusão, visto que a introdução seria a apresentação do que eu estou fazendo? Perfeito, poderia ser isso, sem problemas. Né? Senhores presentes, a reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Pronto, seria o vocativo, e aí faz o texto. Aqui embaixo tem a definição de iniciação científica, como eu disse. Depois você tem aqui o texto sobre a bióloga Tabata Cavalcante, né, da Universidade Federal do Ceará. Tem aqui o apagão da ciência, tem uma manifestação sobre ciência. Os últimos anos da ciência brasileira têm sido alvo de repetidos cortes orçamentários. Gente, e foi o tema, né, também do Enem Reaplicação. Só que o Enem Reaplicação especificou a participação das mulheres, né, na evolução da ciência. Então, assim, é uma prova muito, muito bonita. E estava muito tranquila. Com certeza, os nossos estudantes do Interseção e do Leffler se saíram muito bem, né, porque treinaram ao longo do ano, viram inúmeras situações que eles puderam submeter os conhecimentos e testar esses conhecimentos. E você que está vendo esse vídeo da gente, se você está em dúvida, onde é que você vai estudar em 2022? Não tem mais dúvida. Se você quer a Unicamp, FUVEST, Enem, se você quer voos mais altos, eu acho que você devia vir para o Leffler e para o Interseção. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais. Um abraço. Análise extremamente certeira e importante, professor, porque justamente esses dois temas, como você falou, estão extremamente em voga, e o senhor analisou perfeitamente. Muitíssimo obrigado, professor. Novamente, comentários muito certeiros, e eu vou querer linkar, já que a gente estava falando sobre isso também, com o assunto do nosso professor de inglês, professor André, que vai comentar sobre as provas de inglês também, já que a gente está pegando aqui o embalo das linguagens, certo? Enquanto eu arrumo minha câmera, gostaria de apresentar a todos o professor André. E aí, professor, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Professor André Corrêa aqui, professor de inglês do Colégio Leffler, do cursinho Interseção. A gente vai fazer um comentário breve sobre essas questões aqui da segunda fase da Unicamp. Como nós já sabemos, as questões são interdisciplinares, e essa primeira questão aqui nós vamos ver tem um foco em biologia, mais especificamente falando em embriologia. As questões estão com um nível médio para alto. Essa primeira questão, que pede para que a gente explique o que é a regra dos 14 dias, bom, isso aí ela é mais tranquila de se resolver, apenas com o conhecimento que está contido no texto, tudo que está no texto, a gente consegue responder esta aí. Lembra que a gente faz aquele scanning, procura ali 14 dias, né, 14 day, a gente sabe que regra é rule, então você vai achar isso logo no fim da primeira linha, e você vai encontrar a resposta todinha no texto para responder, ok? Agora, a questão letra B, o que acontece na letra B? Ele pede para você considerar as informações do texto e a figura dos estágios iniciais da embriogênese humana. E o que acontece? Bom, o conhecimento mesmo dessa questão está em biologia, não é em inglês. O que inglês vai te facilitar aqui? Bom, as palavras são muito parecidas com o português, então, porque elas são derivadas, todas as palavras são utilizadas, todas não, mas a grande maioria das palavras
utilizadas em medicina, em biologia, elas são derivadas do latim, então facilitam muito, porque são muito parecidas com o português. Então, você realmente vai ter que se utilizar das gravuras, dos nomes ali que são parecidos com português, e responder a questão. Os seus conhecimentos aqui estão em biologia mesmo. Em inglês não vai responder a sua questão aqui. Vamos para a questão 10? Ok. Então, gente, a questão 10, a gente está fazendo uma leitura aqui, United Nations, Nações Unidas. Ela se encontra, a interdisciplinaridade dela é com história. É um assunto bastante batido, bastante discutido em sala de aula. E nós já vimos bastante texto sobre isso. Geralmente, United Nations, a gente foca em tratados, em decisões, em convenções, e esse aqui não é diferente, ok? A diferença dessa 10 para a 9 é que realmente você vai precisar muito mais dos seus conhecimentos de história do que dos de inglês para responder a questão. Ela pergunta por que a adoção do documento é significativa para a história, isso aí você encontra 100% no texto, mas quando ele fala cite e explique o acontecimento histórico que levou à criação desse documento, bom, isso aí vai ser o seu conhecimento de história. O único breve comentário que ele faz aqui é sobre as atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí você vai ter que trazer todo o seu conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial e os impactos que eles tiveram para gerar esse documento. Ok? E a questão B, que fala que, além do assassinato de membros de um grupo específico, cite outro ato que, segundo o artigo 2 da Convenção, o artigo 2º da Convenção, caracteriza o genocídio. Bom, o que ele está falando aqui? Ele cita 5 atos aí. O primeiro já está sendo dado como exemplo. Então, o que acontece? Sobram mais 4. Você vai focar no quê? Você tem 4 opções aí. Você pega aquele que você entende melhor. Isso é o que você sempre tem que fazer. Pegar aquele que você entende melhor, aquele que fica mais fácil para você compreender, e desenvolver o seu raciocínio em cima disso. Ok? O que você tem que prestar atenção? Que ele quer que você cite e contextualize. Então, não adianta apenas citar um ato, né? Você tem que contextualizá-lo, você tem que trazer todo o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento de história e colocá-lo na resposta aí. Lembrando que tem que ser algo ocorrido após a adoção da Convenção, que foi em 1948. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ficar um pouquinho mais clara essa ideia dessas questões aqui, e até o próximo vídeo. See you guys!